Vamos lá. Boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, já que esta é uma aula assíncrona do curso Políticas Públicas de Educação. Comigo aí na tela, os professores dessa disciplina, professor Gaudêncio Frigoto, professor Roberto Santana. Conforme a nossa ementa, nesta live de hoje, nós falaremos do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, eu vou compartilhar aqui uma tela para a gente ver um pouco da história desse plano. Está aí na tela. E é uma história feita pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. É interessante, e aqui eu começo, né? Mostrando que o Plano Nacional de Educação, conforme está sublinhado aí, destacado, ele é um documento referência da política educacional brasileira para todos os níveis de governo, que significa governo municipal, estadual e federal. Contém, inicialmente, um diagnóstico da educação e, a partir dele, ele apresenta princípios, diretrizes, prioridades, metas, estratégias de ação para o enfrentamento dos problemas educacionais. O que interessa falar aqui é que não é o primeiro plano de educação. Historicamente, como podem ver aqui, a primeira ideia de Plano Nacional de Educação surge na década de 20, entre os anos 1920 e 1930, graças ao movimento dos manifestos pioneiros da educação. Está aqui. Esse manifesto, muito estudado dos cursos de pedagogia, ele foi assinado por um seleto grupo de educadores na ocasião, dos quais tem grande destaque Anísio Teixeira e outros tantos professores, que começam a batalhar para a implantação e implementação da educação pública nesse país. Um grande autor que também participa desse manifesto, um grande historiador, o Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, ele escreve a necessidade da escola pública, a necessidade de alfabetizar a população brasileira analfabeta como condição de dar um salto qualitativo em termos de vida política. Ele acreditava, e ele escreveu lá no livro dele, que somente com um povo alfabetizado seria capaz de alterar a ordem política desse país. Essa ideia de plano de educação está aqui, já aparece na Constituição de 1934, que teve pouca duração em função do golpe de Getúlio Vargas, chamado de Revolução de 1930. Getúlio Vargas imediatamente liquida essa Constituição, promete uma outra, que só vai acontecer, na verdade, em 1937, que é uma Constituição também muito pouco cumprida, porque as ações ditatoriais de Getúlio Vargas, no Estado Novo, levam a governar autoritariamente. Interessante também aqui observar que no primeiro Plano Nacional de Educação é que surge a ideia de um Conselho Federal de Educação, isto é, um órgão governamental que pudesse deliberar, normatizar a educação nacional, tanto pública quanto privada. Outra coisa aqui que vale muito a pena dizer, de acordo com o que vimos dizendo constantemente aí do curso, que é uma tensão entre a sociedade civil e a sociedade política. Na verdade, tem três atores em jogo: a sociedade civil organizada, sindicatos, associações, etc., etc. De outro lado, os políticos, a Câmara dos Deputados e o Senado, mas entendendo o que nós falamos também no encontro anterior, é a formação das bancadas dentro do Congresso Nacional. A bancada da educação, já vimos, hoje ela tem em torno de 25% a 30% de todos os congressistas. É uma bancada muito forte, muito poderosa,
em função dos empresários da educação estarem constantemente injetando dinheiro para que as suas ações sejam de acordo com seus interesses. Essa bancada não age sozinha. Ela precisa, sempre que necessário, fazer alianças. E é fácil ela fazer aliança com a bancada do boi, com a bancada da bala, com a bancada evangélica, com a bancada do agronegócio. Portanto, não é fácil conseguir uma votação amplamente favorável à escola pública em função dessas pressões aí. Mas, de qualquer forma, o Conselho Federal de Educação, a partir de 1961, na ocasião da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, ele trabalha no sentido de que aconteça o segundo Plano Nacional de Educação. Agora, observem bem, o segundo plano, já a partir da Constituição de 98, ele é uma luta. A sociedade brasileira havia derrubado a ditadura em 1985, daí a necessidade de uma nova Constituição. Essa nova Constituição de 88, no seu artigo 214, ela determina que os organismos federais realizem, apresentem à sociedade um plano nacional de educação. Bom, o que interessa, então, saber com relação ao segundo plano, que entrou em vigor, né, no período de 2000 a 2010, é o não cumprimento das suas metas. Praticamente nenhuma meta foi cumprida. Paralelamente, houve uma série de coisas extremamente interessantes. Na verdade, de 95 em diante, até 2007. O texto destaca a transformação do Conselho Federal de Educação em Conselho Nacional, a criação do Fundef primeiro, depois Fundeb. Isso aqui é um destaque. Quando o presidente Fernando Henrique cria o Fundef, ele está criando um fundo de financiamento e desenvolvimento da educação fundamental. Portanto, em bases atuais, ele terminava no 9º ano. O ensino médio ficava completamente fora, assim como a educação infantil também. Isso só vai ser corrigido no governo Lula, por uma pressão muito grande da sociedade, que vai dizer que não é possível financiar apenas o ensino fundamental, já que a LDB ela integrou pela primeira vez da história desse país a educação básica, constituída de educação infantil, educação de nível fundamental, educação de nível médio. Portanto, não fazia sentido manter o Fundef. Era preciso contemplar toda a educação básica. E foi isso que ocorre, né, a partir de 2007, quando efetivamente se cria o Fundeb. Fundeb. Outra coisa que vale muito a pena destacar para vocês é essa participação aqui, organizada da sociedade civil, a partir do Fórum Nacional de Professores. Ele organiza 2 congressos nacionais de educação, 96 e 97, aparecendo aí um esboço desse plano que nós estamos falando sobre ele. Foi chamado de PNE da sociedade civil. Esse plano, a discussão dele foi muito democratizada. E se conseguiu, então, formular uma proposta a partir desses 2 congressos, esse PNE da sociedade civil, ela foi transformada em projeto de lei. Agora, olhem como é que são as coisas. Esse projeto de lei foi protocolado em 98, o que significa que a discussão política no âmbito do Congresso Nacional, elas demoram 2 anos para aprovar esse plano. Por que 2 anos?
primeiro lugar, porque nós estávamos vivendo, neste período aí, um período de retomada da democratização da sociedade brasileira. A própria Constituição de 88, ela é uma Constituição chamada de cidadã, porque ela é muito aberta, muito ampla em termos de democracia, muito incluinte. O governo Collor, por sua vez, ao assumir, ele disse que era impossível governar com essa Constituição. Ora, isso está sendo trazido aqui para a nossa discussão para mostrar o quanto as forças anti-escola pública, contrárias à escola pública, elas são atuantes. Então, foi apresentado em 98, né, um esboço, de um projeto de lei de plano de educação, mas a sua aprovação vai demorar incrivelmente, pelo menos 2 anos, por conta exatamente dos interesses de mercado que são hegemônicos, né, numa esfera da educação nacional. É muito interessante ainda destacar que o texto aprovado ele se baseou num substitutivo pelo ex-deputado Nelson Marquesan, do Rio Grande do Sul, né? E ele fez uma fusão entre 2 propostas. A proposta que vinha, o PNE da sociedade civil, e as propostas que vinham, sobretudo, do empresariado da educação. Vale destacar também os princípios gerais que estão contidos nesse PNE. Número 1, claramente, a preocupação com os interesses do Estado, reafirmando a noção de que a educação é, de tudo, um bem público e não uma mercadoria. Isso foi uma vitória para a sociedade civil, né? 2, permitiram expandir agressivamente a oferta de vagas nas instituições federais e o governo federal fez isso gradativamente, juntamente com os estaduais. Observação. Desculpa, estou com uma tosse horrível. À medida que o empresariado de educação ele sente dificuldades, e ele realmente tinha razões para sentir dificuldades, por exemplo, o governo Leonel Brizola, mas não exclusivamente ele, também os governos Paraná, Minas Gerais e outros estados, foram criadores do CIEPs. O que são os CIEPs? A gente sabe mais imediatamente pela propaganda, né? Que são centros de educação integrada, que era preciso oferecer uma escola de qualidade, tempo integral para as crianças. Isso é ocorrente. Mas é preciso também destacar que a iniciativa de criar 500 CIEPs no Rio de Janeiro, outros tantos em Minas Gerais, outros tantos no Paraná e em outros estados, que não me ocorre agora o nome deles, isso significava uma afronta à expansão da iniciativa privada no campo da educação básica. Ela foi derrotada, a iniciativa privada. Por isso, ela passa a atuar, a partir daí, no âmbito das instituições federais. A criação de instituições de ensino superior de caráter privado no Brasil começa a se acentuar incrivelmente a partir daí. A partir de um tempo, na medida que vai se consolidando essa expansão privada do ensino superior, muitos sem controle por parte do próprio MEC, isso começa a atrair o capital estrangeiro. Hoje, há uma grande quantidade de instituições de caráter internacional fixadas internamente, oferecendo ensino superior, tanto presencial quanto à distância pelo Brasil afora. O maior grupo privado que oferece educação de nível superior chama-se Croton Anhanguera. Mais de 1.500.000 matrículas e é indiscutivelmente um dos maiores grupos de oferecimento de educação do mundo. Nem na China eu tenho um grupo tão grande. Aliás, lá na China eu tenho o segundo grupo em quantitativo de alunos. Então, a Croton Anhanguera
é disparado a primeira, e a sua investida sobre o campo educacional brasileiro, ela está presente e é cada vez mais interessante. Vejamos aí, a Constituição de 88, ela não prevê a necessidade de estados e municípios elaborarem os seus respectivos planos. Se o estado quiser ter o plano estadual de educação, a prefeitura quiser o plano municipal de educação, não há nenhum problema que fazer, mas não é obrigatório. O que mais que eu preciso dizer aqui? É que fica estabelecido que a cada 2 anos haverá uma avaliação do Plano Nacional de Educação realizado por essa consultoria aqui, a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. Foi feita já em 2004 a primeira, foi feita mais de uma, na verdade, e o resultado foi terrível, o resultado dessas avaliações aí. Está aqui em destaque pela própria Câmara. O exemplo ilustrativo desses casos, com as metas, é que, 4 anos depois da vigência do plano, segundo o censo escolar, apenas 7% das crianças da faixa de 0 a 3 estão sendo atendidas em creche e pré-escolas. Ou seja, não está sendo cumprida a meta de universalização da educação no Plano Nacional de Educação. Significa que será necessário ampliar o atendimento dos atuais 1,3 milhão de crianças para algo em torno de 4,3 até 2011, para o cumprimento dessa meta. O plano atual, PNE 2014 e 2024, deverá cumprir essa meta, se cumprir. Um esclarecimento aqui, um parênteses que eu acho interessante falar. Por que de uma hora para outra, ainda que já tem bastante tempo que nós estamos discutindo essa questão de Plano Nacional de Educação, a pergunta que se coloca é por quê? Na verdade, por conta de acordos internacionais que o Brasil assina no âmbito da Unesco, no âmbito da Organização dos Estados Ibero-Americanos e por conta também da sua inserção na Organização dos Estados Americanos, da OEA. São pressões que surgem de grandes comitês. Por exemplo, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, da qual fazem parte todos os estados da América Latina e do Caribe, incluindo Portugal, Espanha e Espanha, que são os únicos países europeus que participam dessa organização, por volta da perspectiva dos 200 anos de independência na América Latina e no Caribe, ela promoveu diversas reuniões no sentido de mostrar, na comemoração dos centenários de independência desses países, grandes realizações. O Brasil foi um dos signatários disso aí, se comprometendo, por exemplo, em 2022, ter extirpado o analfabetismo. Enfim, se comprometeu com vários pontos nesses documentos, nessas grandes conferências da Organização dos Estados Ibero-Americanos. Diversos países estão cumprindo as suas metas. O melhor exemplo, para mim, sem dúvida nenhuma, é a Bolívia. É um país que todo mundo, né, atribui uma grande pobreza, etc., o que nem sempre é verdade, não é verdadeiro, mas a Bolívia, no centenário da sua independência, ela conseguiu extirpar o analfabetismo. Outro país que comemorou recentemente seu bicentenário de independência foi a expansão das matrículas no ensino superior. Eu estou falando da Venezuela, com Hugo Chávez e o governo Maduro. Um grande feito que a maioria dos países latino-americanos e caribenhos não conseguiu. Se o Brasil vai conseguir extirpar o analfabetismo até 2022, é uma grande interrogação que a gente tem. Mas, seguindo aí, o documento é categórico
no sentido de cumprir a meta de universalização até 2006. E está difícil. Na verdade, essa meta vem desde lá o Fernando Henrique, que conseguiu um avanço significativo, chegando a maioria das crianças em idade escolar de matrícula em educação até o ensino fundamental, ele conseguiu colocar em torno de 95%. Chegamos hoje a 98%, mas está difícil chegar à totalidade, aos 100%. Isso quer dizer que em torno de 800 mil crianças e adolescentes da faixa etária de 7 a 14 anos ainda continuam fora da sala de aula. Com agravante, os índices de evasão e de reprovação, mais ou menos em torno de 25% a 20%, faz com que a gente não consiga reter essas crianças na escola, não seja possível garantir-lhes o acesso à permanência e ainda uma escola de qualidade com capacidade de garantir a permanência das crianças. Estão falhando muito nisso aí, e para mim vai ser uma vergonha chegar em 2022 a gente não ter, né, nem extirpado o analfabetismo, nem universalizado a educação básica. Bom, para encerrar essa parte, o Roberto começará imediatamente a mostrar a quantas anda, neste momento, o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação 2014-2024. Vamos lá, então, Roberto. Com você. Roberto. Me ouvem? Estou te ouvindo. Ok, dá para ver aí o site, doutor? Já foi comunicado que o nosso tempo está esgotado, está esgotando. Eu acho que a gente pode fazer uma parada aqui, a minha exposição foi muito longa, e, como nós tínhamos combinado, abrir uma segunda parte dessa aula. O que vocês acham? Ok, vamos lá. Okay. Vamos lá, então.